Já pensou estar andando à noite e dar de cara com um palhaço assassino? Como derrotar o Pennywise? E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. E no vídeo de hoje você vai ver como derrotar o Pennywise. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O filme It a Coisa 2 é ambientado em 2016, 27 anos após os eventos de 1989, que são descritos no primeiro filme, e ele foi considerado em si um ótimo filme, dado seu alto nível de terror. Em 2016, 27 anos depois, em Derry, no Maine, Adrian e seu namorado são brutalmente espancados por um grupo de adolescentes homofóbicos. Após isso, Adrian é jogado de uma ponte no rio da cidade e, em seguida, morto por Pennywise. Enquanto Don assiste, sem poder fazer nada, Mike Hallam ouve o incidente pelo rádio da polícia e corre até o local, onde encontra um balão estourado e uma mensagem na ponte. Isso o convence a chamar os amigos, Bill, Beverly, Ed, Ben, Rich e Stanley, todos de volta a Derry, para honrar a promessa feita em 1989, de matar o Pennywise. Enquanto os outros voltam para Derry com apenas lembranças nebulosas e um sentimento de pavor, Stanley, no entanto, comete suicídio no banheiro após uma ligação. Os perdedores então se reúnem em um restaurante oriental chinês para poder jantar, onde Mike os ajuda a lembrar dos eventos de 1989, enquanto são atormentados por ilusões de Pennywise e descobrem sobre o suicídio de Stanley. Rich e Ed consideram que o melhor é ir embora, enquanto Mike convence Bill a ficar. Através de uma visão da tribo nativa americana Shopahak e o ritual de Chud podem detê-lo para sempre. Depois que os outros concordam em fazer um ritual para acabar com ele, Beverly revela a sua exposição às luzes da morte e conta que tem visões da morte de cada um dos perdedores se eles deixarem a cidade sem cumprir as promessas. Mike explica que para o ritual dar certo, eles precisam de 7 itens pessoais de seu passado. Enquanto isso, Henry Bowers, tendo sobrevivido à sua aparente morte em 1989, é preso pelo assassinato de seu pai e foge de uma instituição mental com a ajuda de Pennywise e recupera sua faca. Uma garotinha chamada Victoria é morta por Pennywise, depois dele falar que poderia remover a sua marca de nascença em seu rosto. Você tem que falar 3. Pegando uma touca antiga de Stan na antiga casa do Clube dos Perdedores, Mike aconselha os outros a encontrar seus artefatos, refazendo seus passos após enfrentarem na rua Neubot. Beverly então encontra uma carta antiga de amor de Ben em sua antiga casa, e ainda acreditando que Bill escreveu, e é atormentada por Pennywise, tomando a forma de uma idosa chamada de Sra. Cash. Ben se lembra de seu encontro de infância com Pennywise no ensino médio, antes de perceber que seu artefato é a página do anuário que Beverly escreveu. Tanto Rich quanto Ed se lembram de seus próprios encontros pessoais com Pennywise, enquanto recuperavam seus artefatos. Um token de um jogo antigo de fliperama abandonado e um inalador de asma. Bill então encontra sua bicicleta de infância, a Silver, e recupera o barquinho de papel do bueiro, onde George foi morto. E após isso, conhece um garoto chamado Dan, que mora em sua antiga casa e ouve vozes do ralo do banheiro. Bill se reagrupa com os outros antes de correr para o festival, depois de perceber que Pennywise está indo atrás de Jen. Bill não consegue salvar o garoto de Pennywise e assiste a morte brutal do garoto, que é devorado na frente dele. Enquanto isso, Henry tenta sem sucesso matar Ed antes de atacar Mike, mas Henry é morto por Rick. Os perdedores então se juntam a Bill, que está traumatizado, e convencem a não enfrentar o Pennywise sozinho. O grupo então desce para uma caverna sob os esgotos. Mike traz uma pedra da luta dos perdedores contra a gangue dos Bowers para completar os requisitos para o ritual. Eles iniciam um ritual nos restos do meteoro que trouxe Pennywise na Terra há séculos. O ritual parece funcionar para prender as luzes do morto no frasco da vedação, mas elas escapam depois que Pennywise emerge do frasco em uma forma gigante de aranha. Pennywise pressiona Mike a revelar que matou aqueles que realizaram o ritual anteriormente,
Mike assegura aos outros que ele tem uma chance melhor de enfrentar os seus medos. Pennywise então ataca os predadores e coloca Bill, Ben e Beverly em cenários de medo, dos quais eles escapam. Quando Bill deixa de lado sua culpa pela morte de George e Beverly percebe que Ben escreveu a carta de amor. Rick é pego pelas luzes da morte através de Pennywise, enquanto tenta salvar Mike. E Ed é fatalmente ferido depois de salvá-los. Os perdedores então se reagrupam e percebem que podem parar Pennywise, explorando a suposição de que a forma física e a percepção dela pode ser algum gatilho talvez para o palhaço. A provocação que eles fazem com Pennywise encolhe-o até uma forma indefesa do tamanho de uma criança, matando-o para sempre, quando Mike arranca seu coração de Pennywise para que ele e os perdedores possam esmagá-lo. Ed morre de seus ferimentos, e os perdedores são forçados a deixá-lo para trás, quando a morte de Pennywise causa um desmoronamento que destrói a casa da rua Neighbot. Os perdedores remanescentes confrontam Rick, que está choroso por perder Ed. Com o fim de Pennywise, as cicatrizes do pacto feitas pelos perdedores nas mãos em 1989 desaparecem. Os perdedores se separam, mantendo suas memórias. Ben e Beverly se tornam um casal, enquanto Rick retorna à Ponte do Beijo, onde ele uma vez gravou as iniciais dele e de outro, agora revelado ser Ed. Stan revela em sua carta que seu suicídio era realmente um meio de dar a seus amigos uma chance de lutar contra o Pennywise, e pede aos otários restantes que vivam a vida ao máximo. Agora uma parte importante da gente saber é que aparentemente a coisa originou-se de um vazio desconhecido e que cerca todo o nosso universo, um lugar referido no livro como macroverso, um conceito que mais tarde foi estabelecido como escuridão Todashi na série A Torre Negra, que é do mesmo criador do filme. Seu nome real, se de fato tem um, é desconhecido. Embora em vários pontos do livro, Pennywise reivindica seu verdadeiro nome como sendo Robert Gray, e é chamado de A Coisa, apenas pelo grupo de crianças que mais tarde o confrontam. Ao longo do livro, é geralmente referido como no masculino. No entanto, no final do livro, os protagonistas acreditam que ele possa ser na verdade do gênero feminino, devido à sua manifestação como uma monstruosa aranha feminina. Essa, no entanto, não é a forma verdadeira dele, é simplesmente o mais próximo que a mente humana consegue de formá-lo. No livro, mais tarde, uma tartaruga se refere a ele como seu irmão, e é uma forma natural que existe em um reino além do físico, que é chamado de Luzes da Morte. Olhar frente a frente às Luzes da Morte torna qualquer ser vivo a morte. Em uma passagem do livro, Bill, depois de olhar para os olhos da coisa, chega perigosamente perto de ver as Luzes da Morte, além de ver a verdadeira forma dele por um breve momento. Ele descreveu a visão como uma criatura infinita e rastejante, feita de luz laranja. Mas ele e Rick conseguem derrotá-lo, antes que as luzes possam impactar Bill de forma fatal. As únicas pessoas conhecidas que conseguiram enfrentar as luzes da morte e sobreviver e recuperar a sanidade são Audra Phillips e Beverly Marsh. O inimigo natural da coisa é a tartaruga, outro antigo habitante do macroverso, que há alguns bilhões de anos criou nosso universo, e possivelmente outros. A tartaruga aparece na série Torre Negra, como Maturin, um dos guardiões dos feixes. A série sugere que a coisa, juntamente com a tartaruga, são criações de um criador maior e onipotente, denominado o Outro, que pode ser uma entidade. Ambos os seres são inimigos em uma batalha eterna, onde a tartaruga representa a criação e a coisa representa a destruição. Podem de fato ser Twiners, um dos 6 maiores elementais demoníacos mencionados por Mia em uma canção de Susana. Ao longo do livro A Coisa, alguns eventos são descritos através do seu ponto de vista. Ele se descreve como um ser superior, como a tartaruga sendo como algo perto de sua superioridade, e os humanos como meros brinquedos. Ele afirma então que prefere matar e devorar crianças, não por natureza, mas sim porque o medo das crianças são mais fáceis de manipular, e em seguida os interpreta de forma física. Assim, as crianças são os alvos mais fáceis de preencher com terror, o que diz que é semelhante a como salgar uma carne. Quando se alimenta sua forma física, ele consome os corpos das vítimas, enquanto o componente espiritual consome o medo. Perto do final do livro, a coisa é continuadamente surpreendida com as vitórias dos predadores sobre ele. Tendo isso em mente, ele começa a questionar-se se ele é tão superior quanto havia pensado. No entanto, não acredita que as crianças sejam fortes o suficientes para vencê-lo quando estão separadas. Ele acredita que somente quando o outro está agindo através deles como um grupo que pode prejudicá-lo. E o outro, ele se refere à tartaruga.
Os poderes de Pennywise nessa batalha são muito importantes. Assim, a gente sabendo eles, conseguimos analisar e pressupor a melhor forma de atacá-lo. Ele é um metamorfo. Pennywise pode se transformar em qualquer tipo de ser, baseado-se na imagem assustadora e diretamente da mente da vítima, independente do tamanho da natureza da imagem mental. Ele já tomou a forma de uma estátua gigante de plástico e de várias pequenas formas de vida, sanguessugas voadoras e em várias entidades humanoides, quando a versão adulta do Ed é confrontada com os cadáveres de Greta. Entre as transformações, a coisa rapidamente adota uma forma amorfada laranja, que é um pouco próxima de sua verdadeira forma. No entanto, alguns discordam disso, dizendo que a aranha gigante é o mais próximo de sua forma. Já outros argumentam que a forma de palhaço é a sua verdadeira forma. Esse argumento, porém, não é verdade, pois o palhaço é apenas uma forma que mais o favorece, devido ao medo muito comum de crianças a palhaços. Ilusões. A criatura também tem a habilidade de criar ilusões variadas, que são realistas, o suficiente para prejudicar seriamente suas vítimas. Essas ilusões incluem balões flutuando contra o vento, imagens em movimento, sanguessugas jorrando de locais impossíveis, entidades estranhas e pequenas, como uma mosca mutante ou dentes e até um globo ocular, que estavam escondidos em biscoitos da sorte durante uma reunião dos perdedores. Invisibilidade. Isso foi claramente indicado em vários casos, principalmente quando a versão adulta de Beverly encontra o Pennywise no lugar onde morava, ou quando a versão adulta de Ben Harrison o encontra na biblioteca pública. Isso sugere apenas que aqueles que realmente acreditam, embora possa se tornar completamente visível para qualquer pessoa quando for necessário ou desejar fazê-lo. Um momento notável disso é visto quando a coisa ajuda Henry Bowers a escapar de Jenny Harper, um dos companheiros de cela de Henry, e em seguida o guarda também vem ao lado de Henry. Mais uma vez, para que seja uma habilidade parcial, também não deveria ser sentido. Regeneração. Embora claramente não seja invulnerável e na verdade possa ser ferido e danificado em graus menores e maiores, a coisa pode regenerar-se quase espontaneamente. No entanto, essa habilidade parece ser pouco confiável, como foi visto durante o encontro com o jovem Mike Hannon, com uma criatura na forma de um pássaro gigante. Depois que Mike atingiu o olho e os pés do pássaro com azulejos quebrados, o pássaro rapidamente decidiu fugir. Após Bill atingir a cabeça dele com um disparo e depois perseguir os meninos por um longo período de tempo. Não está claro como ele utiliza suas habilidades de regeneração rápida, mas pode ser uma habilidade necessariamente corpórea. As opiniões diferem sobre se a coisa poderia ou não ser morta apenas com o uso de armas de fogo pesadas de sua forma física. Lembrando, tudo isso é quando o benefício do medo está ao seu favor. Ele teria aí seus poderes elevados, e muito maiores do que é normalmente. Telepatia. A coisa pode ler a mente quando as pessoas estão próximas, e essa é a habilidade que a criatura mais explora, geralmente quando toma uma forma, mas em vários casos ele pode ler claramente os pensamentos dos perdedores, explorá-los e usá-los para vantagem própria. Também pode comunicar-se telepaticamente, como visto na cena da biblioteca, com a versão adulta de Rick Todes, ou na cena de Judy Howard. Lavagem cerebral e controle mental. Ele tem o poder de fazer uma profunda lavagem cerebral em várias mentes simultaneamente. Isso também sugere que a coisa tem a capacidade de apagar determinados acontecimentos da memória ou de conhecimentos de uma pessoa. Durante os dois confrontos entre o Clube dos Perdedores e a coisa, Bill descobre que isso adverte os amigos, pois Derry é a coisa. E em qualquer lugar que eles vão, eles não querem ver nem ouvir, pois nem saberão. Isso explica porque as mentes dos moradores que vivem dentro de Derry estão totalmente sob a influência da coisa, tornando-se indiferentes aos terríveis acontecimentos que estão acontecendo na cidade há anos. Geralmente, parece que os cidadãos e os visitantes mais fracos sucumbem facilmente ao poderoso controle mental da criatura. Essa habilidade provavelmente não tem efeito sobre pessoas de fora do limite de Derry. Teletransporte. A coisa pode teletransportar-se por distâncias limitadas, desaparecendo sem deixar rastro e reaparecendo em algum outro lugar pouco tempo depois. Embora isso seja uma habilidade muito útil e eficaz, ele parece não explorar isso muitas vezes. O toque necrófalo. Com um toque, a criatura pode provocar instantaneamente com que as plantas morram. Isso é mostrado quando Ed, jovem até adulto, o encontra em sua forma de mendigo leproso. Deve distinguir-se das ilusões mencionadas anteriormente, já que esse efeito é persistente por muito tempo depois.
telecinese. A coisa pode manipular objetos inanimados, fazendo com que eles caiam, flutuem e se comportem de forma normal. Isso inclui portas trancadas e dispositivos eletrônicos. Controle climático. A criatura também tem a habilidade de afetar o clima na região de Derry. Em mais de uma ocasião, quando os predadores o enfrentam, o clima muda para uma pesada tempestade, principalmente no confronto final, o que resulta na devastação da região do centro de Derry. Fotossinese. Essa, sem dúvidas, é uma das mais perigosas, como sugerido pela sua verdadeira forma, as luzes da morte. Tá, mas agora sabendo de tudo isso, podemos ver como derrotá-lo. O Pennywise ele pode ser derrotado de uma forma que já vimos aqui no canal contra outros seres também que a gente pode dizer que são seres quase que ancestrais à humanidade, né? Que conseguem transcender a isso, serem quase entidades cósmicas. Como analisamos, as formas físicas de derrotá-lo geralmente são mais difíceis, e o modo que se mostra mais fácil é justamente pelo psicológico. Tendo em vista essas informações, a primeira coisa que precisaríamos é deixar ele nos levar para um local onde fica o meteoro que ele caiu. E justamente é muito importante que cada um vá sozinho até lá, pois como sabemos, ele tenta a todo momento nos separar. Justamente porque separados somos menos fortes, e ele poderia ter muito mais chances de nos derrotá-lo. Como vimos, a fonte de luz é seu poder, e justamente ele precisa dela e ela deve ser trabalhada contra ele. O Pennywise o tempo todo acredita que sua força vem do medo, justamente porque ele se alimenta disso. Mas como no primeiro filme, tudo muda quando eles decidem não ter mais medo e ir para cima do palhaço, é nessa hora que eles atacam. Então o melhor a fazer é chegar perto de seu ninho, onde está o seu meteoro, e nessa hora começar a ofendê-lo, para mostrar que não tem medo, até o momento em que ele fica num tamanho reduzido, a um ponto tão pequeno que possa ser derrotado com um simples golpe, e assim derrotaríamos o Pennywise. Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.